Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pessoal, nós estamos começando a nossa Escola da Fé. Nós queremos aproveitar essa quarentena para criar raiz, para ganhar profundidade, para sair dela preparado para produzir muito mais fruto, para sair mais amadurecido, mais fortalecido, e por isso a cada noite a gente vai estar aqui estudando um ponto da nossa fé. Nesses dias a gente vai fazer uma visão geral de tudo aquilo que a gente acredita, de toda a palavra de Deus, de toda a história da salvação. Então sempre às 7 horas da noite a gente se encontra por aqui, combinado? Para a gente recordar nosso encontro de ontem, nossa aula de ontem, então já que é uma escola da fé, a gente começou pensando o que é ter fé, o que é fé, né? Jesus ressuscitado, ele vai buscando um por um, porque os apóstolos tinham perdido a fé. As santas mulheres, a fé tinha apagado. E Jesus ressuscitado vai atrás de Maria Madalena, das santas mulheres, vai atrás de Pedro, dos 12. De um por um, Jesus vai renovando a fé, vai mostrando que ele tinha anunciado que tudo aquilo aconteceria, mas que ele venceria a morte, não é? Jesus também quer renovar a nossa fé e fortalecer a nossa fé. Tem gente que acha que fé é bobeira, o que importa só são obras. O problema é o seguinte, é só o amor. Claro que, né, o amor é a fé que frutifica. Mas olha, eu não posso amar Deus se eu não conhecer Deus. E a fé é os avisos do celular, de toda hora está chegando avisos aqui. Então, olha, a fé nos possibilita conhecer Deus, nos possibilita nos comprometer com o Senhor. A fé nos dá luz. Eu só posso amar aquele que eu conheço. Para eu amar, eu preciso conhecer. E quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu cresço na fé, de alguma maneira, eu vou ter um chamado novo para amar. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero amá-lo. E não dá para amar Deus que a gente não vê sem amar aqueles que Deus ama e que a gente vê, né? Então foi isso que a gente viu um pouquinho ontem. A gente viu que fé não é uma opinião, não é achar que tudo vai dar certo, não é isso. A fé, primeiramente, procede da graça de Deus. Foi Deus que um dia tocou na sua vida e na minha também. Eu não tinha consciência de nada. No dia do meu batismo, a graça de Deus chegou primeiro e jogou uma semente no meu coração. Deixa acesa. No dia do batismo, a graça de Deus chegou primeiro e jogou uma semente no meu coração, né? E sempre é assim. A fé sempre primeiro é Deus, é a graça de Deus. E a graça de Deus vai iluminando o meu entendimento e vai movimentando, vai movendo a minha vontade para eu dizer um sim a Jesus. Ter fé é se encontrar com Jesus, confiar nele, acreditar nele, é aderir a ele, é aderir a tudo aquilo que ele me ensina, né? Então, isso é fé, né? Tem gente que fala assim, fé é dar um salto no escuro. Eu acho que dar um salto no escuro não é ter fé, é ser estúpido, porque se você dá um pulo no escuro, você pode cair, e provavelmente você vai dar um pulo no escuro, você vai cair e vai se machucar, né? Ter fé não é ver tudo clarinho, porque isso é o céu, mas também não é dar um salto no escuro. O que é ter fé? É caminhar por esse mundo com aquela vela que você recebeu no seu batismo. Você não vê tudo face a face, mas aquela vela, a sua fé, permite você ir percebendo onde você está pisando. Você não vê tudo, mas você vê o suficiente para você caminhar. É isso, é a penumbra da fé, é um claro escuro. É isso que é a nossa vida nesse mundo, não é? No céu tudo clarinho, quem não tem fé, tudo escuro. E quem tem fé? A penumbra. A gente vai
andando, né, iluminado pela luz que a gente recebeu desde do nosso batismo, certo? Então, olha, para a gente concluir um pouco o encontro de ontem, né, também lembrar o seguinte: fé não é apenas saber que Deus existe. Fé é saber que eu existo para Deus. Você já pensou nisso? Que Deus existe é fácil, mas ter fé é ter essa certeza: eu existo para Deus. Deus me vê. Eu importo para Deus. Eu estou nos planos dele. A providência dele conta comigo, me acompanha, me envolve. Eu existo. Eu não sou um número. Eu sou alguém. Deus está à minha procura. Ele faz festa quando eu me deixo encontrar por ele. Né? Mais do que saber do que Deus existe, é ter essa certeza. Eu existo para Deus. O mundo não sabe que eu existo. Deus sabe que eu existo. Deus me assiste. Deus se importa com cada sim meu, com cada generosidade minha. Deus se importa com o meu sofrimento. Né? Deus vem em meu socorro. Eu existo para Deus. No meio de 100, de 1 milhão, de bilhões, eu existo. E Deus se importa comigo. Né? Isso que me diz, ou isso que essa certeza que vem do ato da fé, certo? Então, para completar de ontem, como que eu posso crescer na fé? Primeira coisa, a fé sempre é iniciativa de Deus, sempre é graça, primeiramente é graça. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer se você quer crescer na fé? Peça. Não é uma conquista sua, é um dom de Deus. Você quer crescer na fé? Peça. Fala para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, a chama está querendo apagar. Senhor, eu creio, mas eu sei que ainda está faltando alguma coisa. Me dá fé, aumenta a minha fé, pede. Né? A fé, primeiramente, é uma obra de Deus na sua vida. Peça fé. Suplique, eu creio, Senhor, aumenta a minha fé. Fala várias vezes por dia isso daí. A primeira coisa é estar convencido, é Deus. Peça a Ele, que só se Ele te der é que você vai ter. A iniciativa sempre é dele. Peça, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, essa circunstância toda do mal Deus tirou bem. Será que o Senhor não estava querendo que eu começasse a pensar um pouco na minha vida, ver o que eu estou fazendo nesse mundo, para onde eu estou indo? Será que o Senhor não está querendo com tudo isso que eu encontre o sentido de tudo de verdade? Peça a Deus fé. Primeira coisa para crescer na fé, pedir. Depois, a palavra de Deus fala o seguinte na carta aos Romanos, São Paulo diz: a fé vem pelo ouvido. Você quer crescer na fé, você pediu, você quer aumentar essa fé, você quer que essa chama cresça? Lenha na fogueira. A fé entra pelo ouvido. Ouça a palavra de Deus, não é? Conheça, né? Se dedique a ouvir o Senhor. E quando eu digo ouvir a palavra de Deus, natural que mesmo quando você está lendo a Sagrada Escritura, é a voz de Deus que você ouve, não é? Então leia a palavra de Deus, medite no Santo Evangelho, deixa Deus te falar, a fé entra, ouça a palavra de Deus. Ouça, estude, medite a fé da igreja. Você não tem o catecismo da Igreja Católica? Encomenda, pega na internet. Não é tão... Às vezes, para algumas pessoas é um pouco mais exigente, né? Mas vamos lá, então pega algum livro que comenta o catecismo. A fé explicada, eu sempre recomendo. Um curso como esse, você quer crescer na fé? Estudar. Né? Pela fé, Deus me ilumina meu entendimento. Então vamos lá, né? Tem uma parte, e a principal é de Deus, mas tem a sua parte que é uma resposta. Eu quero te conhecer, Senhor. O Senhor veio falar comigo, eu quero te ouvir, estudar, né? Estudar o catecismo, estudar a nossa fé, fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Eu quero crescer na fé, mas estou assistindo novela repetida da Rede Globo. Você quer assistir na fé? Olha,
tudo concorre para o nosso bem nesse momento. Nem novela nova, graças a Deus, não tem na Rede Globo, estão repetindo, não é isso? Então vamos lá, né? Vamos aproveitar esse tempo para estudar, né? É isso, você quer crescer na fé? Vamos estudar a nossa fé. Vamos estudar aquilo que a igreja ensina, certo? Depois, olha, praticar a fé. Cada virtude, a gente também cresce exercitando. A fé é graça, mas exercite a fé para você crescer nela. Como que você exercita a sua fé? Uma situação da sua vida que você não entende, fala, Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti, me ilumina. Você exercita a sua fé cada sacramento que você participa e que você celebra. Você imaginou o ato que você faz de fé no momento da comunhão? O padre levanta um pedaço, aquilo que parece, um pedaço de pão fininho, tenro, branco. Seus sentidos falam, seus olhos falam, é pão. Seu tato diz, é pão. Seu paladar diz, é pão. E Jesus fala assim, sou eu, é o meu corpo e o meu sangue. E o padre fala, é o corpo de Cristo. Você fala, amém. Eu acredito mais em Jesus do que naquilo que eu vejo. Eu acredito mais em Jesus do que no meu tato, do que meu paladar. Jesus diz, não é pão, sou eu. E você diz, eu creio. Cada missa é exercício grande de fé. Então a gente precisa praticar a fé. Para crescer na fé, fazer obras de fé. Quais são as obras de fé? As obras do amor, da caridade. Amar, viver de acordo com o Evangelho, não é? Praticar a sua fé. Tem muita gente que diz que não consegue acreditar, que se Deus, que se acreditasse em Deus, na verdade uma frase do filósofo Pascal, o libertino diz, eu deixaria o vício se eu tivesse a fé. Se eu tivesse fé, eu ia deixar esse vício. E Pascal respondia, eu digo, você teria fé se você já tivesse deixado esse vício. Às vezes, o que impede a gente de ver, sabe o que é? O pecado. Peça a misericórdia de Deus, tire esse pecado da sua vida, que talvez você vai começar a enxergar melhor. Eu já contei várias vezes aquela história do cura d'Ars, que foi um jovem conversar com ele e falou o seguinte, padre, eu precisava conversar um momento com o senhor, eu não acredito mais em nada, mas eu não sei, eu queria conversar com o senhor. Daí o cura d'Ars, São João Maria Vianney, respondeu o seguinte, se confessa e depois a gente conversa. O jovem respondeu, falou, padre, eu não vou me confessar, porque eu não creio mais. Eu não creio na confissão. Eu não posso me confessar porque eu não acredito. E São João Maria Vianney respondeu, se confessa e depois a gente conversa. Falou, padre, eu não acredito, como eu vou me confessar? Falou, abre seu coração, fala os seus pecados, eu te dou o perdão e depois eu tiro suas dúvidas. Ele queria tirar as dúvidas, não tinha mais fé. Ele falou, padre, eu não confessa e depois a gente conversa. Daí o jovem, ainda sem acreditar, falou os pecados dele. Isso. São João Maria Vianney falou, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois perguntou para o jovem, quais são suas dúvidas? A resposta, não tenho mais nenhuma. Muitas vezes um problema de fé é um problema de vida. Eu estou vivendo errado. Eu preciso dar um jeito nisso. Eu não acredito porque eu não quero acreditar. Porque se eu crer, eu vou ter que mudar de vida. Muda, tenha coragem, peça a misericórdia de Deus. Daqui a pouquinho você vai ver que as coisas vão ficar mais claras. Certo? É isso. É isso. Então, olha, para crescer na fé, peça. Para crescer na fé, ouça
ouça a palavra de Deus, conversa, reza, conversa com Jesus, estude, medite, né? Procure conhecer a fé da igreja, né? Para crescer na fé, arranca da sua vida o que está atrapalhando te se entregar de verdade a Deus, tira da sua vida, né? Às vezes o problema de fé é um problema de moral, a pessoa não acredita, porque se ela acreditar, ela vai ter que mudar. Peça a misericórdia de Deus, né? Certo? É isso, viva, pratique a sua fé. Mas na missa é o grande. Tá bom, eu ainda não posso ir à igreja. É lógico que isso faz a diferença. É lógico que comungar faz. Não tem nem o que dizer. O momento que a gente está passando é um momento que em 2000 anos nunca se passou. Mas mesmo assim, acompanhe pelo menos pela televisão. Na hora que o padre mostrar a hóstia consagrada, fala: Senhor, eu creio. Eu creio, eu preciso de ti, me alimenta, aumenta a minha fé. Faça atos de fé. A virtude teologal é graça, mas também o exercício coopera. Fala, Senhor, eu creio, né? E assim você vai crescer na fé. Certo, pessoal? Na verdade, até aqui é mais ou menos uma complementação daquilo que a gente viu ontem, né? Só mais uma coisinha também que o Papa Emérito diz, o Papa Bento diz que fé é convicção de que as coisas invisíveis são mais importantes do que as visíveis. Tem muita gente que nessa quarentena está tendo que aprender isso. Ela acreditava tanto no trabalho dela, ela acreditava tanto no sistema econômico, ela acreditava tanto nesse mundo tão seguro, não é? As coisas visíveis são tão concretas, né? Pois de repente tudo que é visível ficou de cabeça para baixo. Deus continua o mesmo, Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. É acreditar, diz o Papa Emérito, é acreditar que as coisas invisíveis são mais reais do que as visíveis. Fé é convicção. A fé tem alguma coisa a ver, ela ultrapassa a razão, mas ela tem a ver com a razão, não com o sentimento. De vez em quando ela toca o nosso sentimento, mas olha, é convicção, é certeza de que Jesus é a verdade, que ele não se engana e não me engana, e por isso eu arrisco tudo nele, e por isso eu entro de corpo e alma na barca da igreja, e por isso eu estou com o Senhor para o que der e vier. As coisas invisíveis são mais seguras do que as coisas, são mais reais do que as coisas visíveis. Será que dá para você acreditar nisso agora? Bom, vamos lá, eu ia falar mais um pouco disso, mas vamos passar lá para o tema da aula de hoje. Como? É essa a pergunta para essa resposta, aliás, a resposta para essa pergunta que a gente quer procurar hoje. Como eu posso conhecer? E enquanto eu não me encontro com ele, eu não estou bem. A minha inteligência foi feita para a verdade que é Deus. O meu coração foi feito para o amor que é Deus. Eu fui feito para Deus. E enquanto eu não me encontrar com ele, eu não vou estar bem. Eu não vou estar vivendo de verdade enquanto eu não me encontrar com ele. Jesus não é o caminho, a verdade e a vida, significa que antes de me encontrar com ele, eu não estou vivendo. Tem um santo que perguntaram para ele o seguinte, um santo espanhol, né? Quantos anos você tem? Ele respondeu, poucos. Apenas aqueles que eu usei servindo a Deus. O resto eu perdi. Quantos anos você tem? Antes de se encontrar com Jesus, você não vivia ainda de verdade. É na hora que você conhece o Senhor que você começa a viver. Aquilo que você não usou com Deus, você desperdiçou. Você tem aquilo que você aplicou em Deus, em Jesus. Certo? Então, olha, enquanto a gente não conhece Deus, a gente não está bem, a gente não está vivendo de verdade. Agora, como que eu posso conhecer Deus? Quais as vias, os caminhos para chegar a Deus?
No nosso coração tem um desejo imenso de amor, de felicidade, de verdade. Quais os caminhos para conhecer Deus? Então, olha, se você repara, vamos supor que você não tem fé. Você tem no seu coração um desejo de entender, um desejo de verdade, de sentido. Qual que é o sentido de tudo isso? Para que eu estou nesse mundo? Por que esse mundo existe? Por que eu existo? De onde veio tudo isso? Imagine que você está no Titanic. Todo mundo que tem, né, mais acho que de 30 anos, 35, assistiu o Titanic, né? Então imagine que você está no Titanic, aquele navio espetacular, seguríssimo, né? Nem Deus conseguiria afundar. E ali se faz negócios, e ali se tem diversão, se tem show, se tem romance, se tem amor, se tem, né, alguém tocando piano. Imagina você estar no Titanic, aproveitando aquela viagem maravilhosa, naquele transatlântico, não é? Imagine, se aquelas pessoas dentro do Titanic, se elas soubessem que daí a alguns dias, ou daí a algumas horas, o barco iria afundar e elas morreriam afogadas, congeladas, elas estariam aproveitando a vida delas ali dentro? Teria sentido fazer negócio como se fazia ali? Teria sentido romance? Teria sentido a diversão? Elas viveriam se elas soubessem que daí a algumas horas tudo ia terminar elas sendo afogadas ou congeladas. Imagine, né? A sua vida depende da resposta para essa pergunta. Onde tudo isso vai parar? Você vai naufragar? Vai terminar tudo num mar de nada? Tudo vai terminar num túmulo? Que graça é que tem a diversão? Para que trabalhar? Para que sofrer? Não é verdade? Onde vai parar esse barco? Olha, você tem uma sede de felicidade. Você quer ser feliz 5 minutos ou para sempre? Você estaria contente? Você conseguiria ser feliz 5 minutos sabendo que depois você iria morrer afogado? Não. A felicidade só existe se for para sempre. Certo? Todo mundo que está participando desse encontro agora, todo mundo deseja ser rico? Muita gente quer ser rico, mas tem outros que quer ser remediado. Nem todo mundo quer ser rico, né? Olha, todo mundo torce para o São Paulo? Não, muita gente, a maioria torce para o São Paulo, mas tem gente que só torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Santos, e aí vai, né? Ou seja, cada um quer uma coisa diferente, né? Uma pergunta mais difícil de ter contrariedade, e tem. Todo mundo, a gente está na Páscoa, todo mundo gosta de chocolate? Tem ser humano que não gosta de chocolate. É difícil entrar na cabeça, mas tem ser humano que não gosta de chocolate. Não é verdade? Né? Então, olha, só tem uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz. Você pode perguntar para o corintiano, para o São Paulino, para o rico, para o pobre, para o católico, para o espírita, para o brasileiro, para o indiano, para o chinês. Você quer ser feliz? Todo mundo quer ter uma vida bonita, uma vida plena, não é isso? Para ter felicidade, tem que ter eternidade. Que ninguém quer ser feliz por 5 minutos, ser feliz por 40 anos e terminar naufragando, não é felicidade. Para ter felicidade, o que o ser humano mais deseja é felicidade. Para ter felicidade, tem que ter eternidade. Para ter felicidade, tem que ter Deus. Olha, tá dando para entender? Se Deus não existe, você é uma loucura. Vamos pensar o seguinte: você tem sede e do lado de fora existe água. Para matar a sede, né, que existe em você. Você precisa de oxigênio para você viver. E do lado de fora existe oxigênio. Você
precisa, você deseja comida. Do lado de fora de você existe comida. O que você mais deseja? Ser feliz. Se a felicidade não existir, você deseja ser feliz mais do que comer, beber e respirar. Se a felicidade não existir, então tudo tem uma correspondência, só o mais importante não teria. Certo? A coisa que você mais deseja é ser amado. Mas ser amado do jeito que seu marido e a sua esposa não conseguem te amar. Ser amado, você quer ser tanto amado que seu filho não consegue. Não é? Tem que existir o amor. Senão isso é uma loucura. Tá dando para compreender o raciocínio? Né? Se não existe, a coisa que você mais precisa é ser amado. Se o amor não existe, né? Só quem consegue te amar do jeito, com essa plenitude que você deseja, é só Deus. Só Deus consegue satisfazer seu coração. Tem que existir o amor. Tá dando para compreender? Você olha para o ser humano e fala, não, ou Deus existe ou eu sou uma loucura. Depois, olha, vamos voltar, vamos olhar para o mundo. Esse mundo, ele não é eterno. A própria ciência diz isso. A matéria não é eterna. Um momento começou a existir. Do nada, nada provém. Da onde que veio esse mundo? Né? De um ser cuja natureza é existir. Né? Vamos pensar o seguinte, né? Olha, eu não estou falando de fé, não estou falando de razão. Vamos pensar para ver se você consegue entender que Deus existe. Vamos pensar. Primeiro a gente falou, vamos pensar no ser humano. Olha, tudo que o ser humano deseja, pela sua natureza, existe do lado de fora. Precisa de água, existe água. Precisa de oxigênio, existe. Precisa de comida, existe. Agora, mais de tudo, existe o amor, certo? Depois, vamos olhar para esse mundo. Esse mundo não é eterno. Ou seja, um momento ele não existia. De onde que ele surgiu? Se você tem menos de 4 anos de idade, se eu pegar lá uma bolinha lá de papel e mostrar para você, assim, para uma criança, olha aqui, tá vendo essa bolinha, né? Eu faço sim, salamim, bim, bim, falo, oh, desapareceu, não tem nada na minha mão, tá vendo? Sim, salamim, bim, bim, apareceu. Se você tiver até 4 anos, talvez você acredite que a bolinha apareceu do nada. Se você tiver um pouquinho mais, você vai falar assim, não, tava no meio do seu dedo. Por quê? Porque uma criança sabe que do nada, nada provém. Esse mundo é muito mais do que uma bolinha de papel. Não é verdade? Da onde que ele veio? Ah, da casualidade. O que significa casualidade? É do acaso. A palavra acaso significa sem causa. Mas como que é sem causa? Não existia, de repente começou a existir? Não dá. Nem a bolinha do papel aparece do nada. Se existe, tem que haver um ser que sempre existiu, que fez o mundo começar a existir. Claro, teria outros caminhos, mas com a nossa razão, tantos filósofos ateus chegaram a essa conclusão, não, e precisa existir um ser eterno para esse mundo existir. Claro, a matéria não é eterna, ela existe, houve um momento que não existia e vai ter um momento que ela não vai existir mais. Fala, ah, não, mas isso daí é o Big Bang, que não houve uma explosão e tudo foi criado. Ótimo. Havia uma massa concentrada, explodiu e formou o universo. Tá bom. E essa massa concentrada, de onde que ela veio? Quem que criou? Do nada, nada provém. Qualquer criança de 4 anos sabe disso. Nada surge do nada. Certo? Então, olha, né, a gente pode chegar a essa conclusão. Deus existe pensando nisso, né? As coisas não são eternas. Então, alguém eterno precisa ter chamado as coisas à existência. Né? Depois, olha, mais ainda, você pode descobrir, olhando para esse universo, você pode descobrir não só que Deus existe, mas algumas coisas sobre Deus. Olha, o universo existe uma ordem. O universo é ordenado. Imagine o Sol, os planetas em torno do Sol, as galáxias. Existe uma ordem. Não é? Em todo o universo existe uma ordem.
Para haver ordem, é necessário que haja uma inteligência ordenadora. Onde não tem ordem, aliás, onde não tem um ser inteligente, tem desordem. Para haver ordem, precisa haver uma inteligência que ordene, que dê razão a todas as coisas. Deus não só existe, mas ele assume a inteligência. Depois, olha, você olha para esse mundo, para esse universo. Se você mora em Serra Negra, vai lá no alto da serra e dá uma olhadinha para a nossa cidade. Se você não mora, olha aí também para a sua. Olha para a natureza, é bonito. Olha para uma planta, olha para uma flor, é bonito, é belo. Quem fez isso daqui, quem é senão a própria beleza? Isso daqui é só um reflexozinho do que Deus é. Imagine o seguinte, você é um artista, você pinta um quadro. Tem peritos em arte, em pintura, em psicologia, que através da sua pintura ele consegue falar um pouco de você. Olha, essa pessoa sei lá, é muito otimista. Pelos traços, pelas cores, a pessoa consegue saber. Olhando para a obra de arte, a gente pode descobrir alguma coisa do artista. Não é assim, olha, essa pessoa é meio depressiva. Esses traços, a pessoa é insegura. Olhando para a obra de arte, a gente consegue saber alguma coisa do artista. Primeiro, ele existe, ele é inteligente, e pelos traços, você consegue descobrir algumas características daquele artista que pintou aquele quadro, não é assim? Olha para esse mundo e você vai ver os rastros de Deus, as pegadas de Deus. Você vai ver as mãos do oleiro. Esse Deus que existe, ele é único, ele é eterno, ele é a sabedoria, ele é belo. Santo Agostinho fala nas Confissões que a gente olha para a natureza e fica admirado com a beleza, e é como se a natureza falasse assim para nós, você está admirada comigo? Imagine quem me fez. E é isso. Olha para esse universo e pensa assim, o mundo está perguntando para você, você está admirado? Imagine quem me fez. Eu sou uma declaração de amor daquele que me fez para você. Claro, com a inteligência, com a razão, olhando para o universo, olhando para a gente mesmo, a gente pode chegar à certeza. Isso é uma definição do Concílio Vaticano I. Com a razão, só com a razão, mesmo sem fé, o homem pode chegar à certeza da existência de Deus. O homem consegue, mesmo sem fé, apenas com a razão, apenas olhando para esse mundo, ele consegue ver, ele consegue chegar à certeza, é possível que ele chegue à certeza da existência de Deus. Certo? E consegue descobrir algumas coisas sobre Deus. Vamos pensar um pouquinho. Não foi Deus que fez tudo? Vamos pensar agora na nossa fé. Como que a nossa fé diz que Deus fez? Deus fez tudo com a sua palavra. Deus disse, faça-se a luz, faça-se... Tudo foi feito pela palavra de Deus. Em tudo que existe, existe um eco da palavra de Deus. Você não tem fé. Você olha para as coisas que existem, você descobre a palavra de Deus ali ecoando. Que Deus existe, que Ele é verdadeiro, que Ele é bom, que Ele é belo. Olha para tudo que existe e tem um eco. Com a razão você escuta um eco, um chamado para olhar para além daquilo que você vê. Imagine quem fez isso que você não vê. Aliás, imagine quem fez isso que você vê. Se isso é verdadeiro, é concreto, é bonito, é belo, imagine quem fez tudo isso. Olha os rastros que ele deixou nesse mundo para você. Claro? Então, pessoal, o primeiro não significa que necessariamente a gente tem que traçar esse caminho, essa ordem, mas só com a razão a gente pode chegar a essa certeza. Deus existe. Ele é bom, Ele é belo, Ele é uno,
e ele é verdadeiro. E em tudo que eu vejo, eu posso escutar um eco da voz de Deus que fez tudo, e eu não vejo. Claro, essa é a nossa fé. Inclusive, apenas com a razão, o homem é capaz de conhecer Deus. O Salmo 19 fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você não teve oportunidade de receber o anúncio da fé. Deus está te chamando. Essa pessoa que não teve oportunidade, que nasceu num país pagão ou ateu, né? Pois, de alguma maneira, Deus, né, o firmamento, a beleza, Deus está falando assim, olha, né, existe mais. A gente tem esse desejo da verdade. Por que eu estou aqui? Qual que é o sentido de tudo isso? Só existe isso daqui. Né? Com a nossa inteligência, a gente pode chegar a essa conclusão que Deus existe. Na carta aos Romanos, São Paulo diz assim: neste mundo, o homem pode encontrar Deus porque desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tanto o seu poder como a sua divindade, tornam-se visíveis quando as suas obras são consideradas pela inteligência. São Paulo está dizendo, olha, Deus, quando a gente olha com inteligência para as obras de Deus, a gente chega à existência de Deus. Mesmo quem não recebeu o anúncio da fé pode chegar a essa certeza com a sua razão. Deus existe. É isso. Claro, né? Toda a natureza está falando para a gente de Deus, que existe, mas não existe por si mesmo. Tem alguém que é real, que é uno, que é belo, né? Que é verdadeiro, que é bom, que fez. Do nada, nada provém. Com a razão, Deus, a gente olha para esse universo e para nós mesmos e a gente vai descobrir nos rastros as pegadas de Deus. Claro? Espero que esteja dando para acompanhar. Coloca um joinha aqui para eu ter certeza que está todo mundo acordado, desperto. Né? Se alguém está olhando aí para o alto na sua casa, chama aí para prestar atenção agora nisso que é importante. Então, olha, com a minha razão, com a minha inteligência, o homem pode chegar à conclusão que Deus existe. Tem gente que fala assim, se estuda demais, perde a fé. Está errado. Se você estuda demais com humildade, você só vai arranjar razão para crer. Se você vê a complexidade desse mundo, como que tudo isso é assim tão ordenado, certo? Quem estuda demais com humildade, ele só vai achar razão para crer. Né? Estudar demais não faz ninguém perder a fé. O que faz perder a fé é a vaidade, na qual alguns caem, né, pela ciência. A ciência, olha, Deus fez esse universo material, esse universo dá testemunho. Deus existe, ele é grande, é bom e é verdadeiro. Certo? Estudar com humildade pode ser ocasião de crescer na fé, de perder nunca. Claro? Tá bom. Então vamos imaginar então, eu sou um pintor, pintei uma obra de arte, coisa que eu nem escrever direito eu consigo, não tenho coordenação motora, mas vamos imaginar que eu sou pintor, fiz uma obra de arte, você não me conhece, alguém trouxe um quadro que eu pintei e falou para você o seguinte, olha para esse quadro. Alguém fez ele ou ele apareceu do nada? Você está brincando comigo? Existe um pintor que fez, tá bom. Bom ou ruim, mas existe. Ótimo. Vamos supor que você é um perito em arte e psicologia. Você fala assim, nossa, esse pintor aqui, olha, ele é muito decidido, dá para ver isso aqui nos traços, né? Olha, eu sou muito expansiva ou muito retraída, né? Então você ia conseguir saber alguma coisinha a meu respeito, alguma coisinha você ia saber. Agora, imagine que depois de você estudar a obra de arte, descobrir que eu pintei, descobrir alguma coisinha de mim, depois eu entrasse aqui, sentasse e começasse a conversar com você. Falasse o seguinte, olha, eu sou o Padre Sidney, eu tenho 44 anos, eu nasci na cidade de Guarulhos,
Meus pais se chamam Wilson e Elisa. Eu tenho 3 irmãos, né? Tenho 2 cunhadas, tenho sobrinhos, né? Quando eu tinha 4 anos de idade, o Papa João Paulo veio ao Brasil pela primeira vez. Minha família não participava da igreja, nem minha mãe participava da igreja. E na hora que eu vi pela televisão o Papa João Paulo chegando ao Brasil, né, aquela figura de branco, carismática, não é? E beijando o chão, né? E todo canal que passava se via o Papa João Paulo lá, né? Na hora que eu vi aquela figura pela primeira vez, com 4 anos, sem ir à igreja, eu falei o seguinte: eu quero ser que nem ele. Né? Imagine que eu falasse isso. Né? Natural, conversa de criança, claro. Depois, eu ia muito na casa de uma tia minha, não sei se ela está assistindo aqui também, a tia Isaura, quando eu era pequenininho. E eu tinha um primo, que é o Monsenhor Roberto hoje, que ele era seminarista, eu ia para o seminário na época ainda. E minha tia ia para a missa, meus pais não iam, e a minha tia, quando eu estava lá, me levava junto. E quando eu ia para a missa com ela, na paróquia, ela é minha paróquia de origem, Cumbica, Santa Terezinha de Cumbica, eu sei que tem gente de Guarulhos, a minha paróquia de origem acompanhando também a nossa Escola da Fé, um abração para as pessoas da paróquia Santa Terezinha. Então, quando minha tia ia para a missa, ela me levava e lá as crianças ficavam com catequista durante a missa. E eu ficava com as crianças, né? E eu já contei essa história tantas vezes. Me perdoem os que são da minha paróquia, aqui estão ouvindo mais uma, né? Então, as crianças ficavam com os catequistas lá embaixo, na hora da missa, e a catequista passava slides. Lembra daquele projetor, só quem tem mais de 35 que vai lembrar disso, ou 40 que vai lembrar disso. Lembra aquele projetor de slide que colocava lá o filminho, aparecia aquela imagem estática na parede, depois você tirava, colocava outro filminho, aparecia outra imagem estática, né? Era um slide sobre a vida de Jesus. Eu fiquei fascinado, né? Não com a vida de Jesus, com o mecanismo tão sofisticado do slide. Eu ficava imaginando como que podia aquela imagem dali aparecer na parede. Eu ficava pensando que coisa fantástica, não é? Não a vida de Jesus, mas o mecanismo do slide. Última tecnologia do início da década de 80, para mim era, né? Então eu ficava fascinado. Eu queria ir para a missa para ver como que funcionava o slide, que era uma coisa maravilhosa. Eu ficava fascinado. Daí minha mãe, olha, alguém da paróquia Santa Terezinha mandou um abração. Não sei se a minha catequista Caixa também está assistindo, um abraço para ela. Bom, então tinha que chegar o domingo para eu ver aquela máquina maravilhosa que era o projetor de slides. E minha mãe teve que começar a ir para a missa para me levar. Daí eu queria entrar na catequese. Problema, eu tinha acho que 5 anos eu acho, né? E para entrar na catequese tinha que ter 8 anos, né? Mas eu queria entrar na catequese, né? Daí eu tinha uma facilidade, deram um jeitinho para mim. Eu tinha um primo que acho que na época era seminarista, deram um jeitinho de deixar eu entrar na catequese com 4, 5 anos de idade. Minha tia era catequista também, e eu entrei na catequese, né? E daí nisso minha mãe começou a ir para a igreja, e daí eu era pequenininho, né? Tinha o Anderson, meu irmão do meio, que era bebê. Minha mãe levava meu irmão no carrinho de bebê e eu ia montado no carrinho de bebê atrás em pé e ela empurrando os dois para a missa, que eu queria ir para a missa, ela tinha que carregar os dois. Nisso, minha mãe foi crescendo, aliás, eu fui crescendo, minha mãe foi amadurecendo na fé, daí chegou na minha adolescência, daí fiz a primeira comunhão, tudo, daí chegou na adolescência, uns 12, 13 anos, daí eu comecei a cansar um pouquinho dessa vida de fé, de ir para a missa todo domingo, comecei a enjoar, né? Mas nisso minha mãe estava firme na fé. E eu não queria ir mais. Ela falou, não, mas agora você vai. Né? Daí eu tive que continuar, porque minha mãe tinha fé, né, nesse momento. Né? Alguns pais, algumas mães, às vezes ficam com escrúpulo de levar o filho pequeno à igreja. Não está com vontade. Ele vai para a escola só quando está com vontade? Ou ele vai para a escola porque você está convencida que a escola é boa e você explica para ele e fala da importância e você fala, não, você vai porque vai ser bom para você, não é? É assim também. Eu estou aqui hoje porque no momento que eu queria, que eu cansei,
né? Minha mãe falou, não, agora você vai, né? Bom, quando eu tinha uns 14 anos por aí, meu pároco, o Padre Lino, já falecido, ele deu um curso sobre Eucaristia, uma semana de formação sobre Eucaristia. Eu sempre ia para a missa, mas eu nunca tinha entendido nada. Na hora que eu fui entendendo o que era a missa, o que era a Eucaristia, o que acontecia na hora da missa, né? Houve um antes e um depois daquela escola da fé. Eu ia para a missa e ficava imaginando o que estava acontecendo ali. Na hora que o padre falava, isto é meu corpo, isto é meu sangue, como, né, um mistério que ali de Jesus ali, a gente um com ele, o céu e a terra se encontrando. Eu ia para a missa, eu começava a mudar a cabeça do padre, eu me colocava no lugar dele, eu me via ali, meu Deus, já pensou se um dia eu pudesse fazer isso? Eu falei, nossa, mas nunca que eu vou ter condição de ser padre, imagina, tanto que um padre estuda, e nunca que eu vou conseguir, jamais. Daí depois fui pensando assim, nossa, e isso foi crescendo. Já pensou se eu fosse padre? Eu falei, nossa, mas nunca vou, não vai dar certo, nunca que eu vou poder. Daí começou a vir um medo na minha cabeça. Mas será que não tem alguma lei que proíba ter 2 padres numa família? Eu já tenho um primo que vai ser padre. E se eu não puder ser padre, o que eu vou fazer da minha vida? Daí começou a vir um medo, eu não tinha falado isso para ninguém ainda. E se eu não puder ser padre, o que vai ser da minha vida? E como que eu vou falar? Eu era tímido. Como que eu vou falar? Daí eu fui falar com o meu pároco, com o Padre Lino. Falei, Padre Lino, eu com medo, tremendo, como que eu ia falar para o Padre Lino que eu ia ser padre? O que ele ia falar? E se eu não pudesse ser padre? E se eu não conseguisse passar, fazer a faculdade? Deve ser muito difícil, e não sei o quê. Daí eu fui lá falar com o Padre Lino. Falei, Padre Lino, um dia cheguei lá, ó, o Padre André está aqui, que honra o Padre André Rossi, nosso reitor do seminário. Então eu fui lá conversar com o Padre Lino e falei, Padre Lino, tremendo. Eu lembro até exatamente um dia à tarde, tinha de comprar passe de ônibus para ir para a escola, depois parei na igreja, fui conversar com o Padre Lino. Falei, Padre Lino, bati na casa paroquial lá, tremendo de medo, de vergonha. Falei, Padre Lino, ele abriu a porta, falei, o que foi? Ele viu que eu estava aflito, falei, eu quero ser padre. Eu falei de uma vez, né? Daí ele começou a dar risada, falou, que bom. Falei, mas eu tenho medo que eu não vou conseguir, deve ser muito difícil. Não, fique tranquilo, vá, não sei o quê. Ele falou, só não fala para ninguém, senão o pessoal vai ficar te cobrando, então deixa você amadurecer, depois você fala, né? Daí passou um tempo, eu continuei cada vez mais firme, cada vez mais pensando o que eu ia ser da minha vida se eu não fosse padre, né? Não tinha outra coisa que nada. Daí eu pensei, agora eu tenho que falar para minha mãe e para o meu pai que quero ser padre, porque se eu falar depois, eles vão falar que eu tô só com emoção, que é emoção porque por causa da ordenação do meu primo. Então eu precisava falar antes da ordenação. Daí eu cheguei, minha mãe estava na minha casa, a gente morava no fundo e tinha um cômodo na frente do terreno. Minha mãe estava trabalhando na máquina de tricô, fazendo blusa. Era um dia à tarde, daí eu cheguei, eu falei para ela, minha mãe fazendo blusa de tricô. Daí eu falei, mãe, eu vou ser padre. E sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, para de falar besteira. Falei, que besteira nada, é verdade, eu vou ser padre. Falei, imagina que vai ser padre nada, para com isso, que não sei o que. Eu falei, eu vou ser padre. Não, você está falando isso porque a ordenação do seu primo está chegando. Eu falei, faz mais de ano que eu já conversei com o padrinho, eu vou ser padre. Se não, padre sofre muito, você não vê seu primo aí que passa no seminário, você não vai ser padre não. Eu falei, vou. E ela tinha fé, mas tinha medo também, não é? Daí eu pensei assim, meu pai estava dormindo, eu tinha trabalhado à noite. Daí eu falei, meu Deus do céu, se minha mãe está falando isso, minha mãe, né, que pratica, meu pai não participava, ainda hoje não participa. Né? Eu falei, imagine meu pai, o que vai falar? Ele estava dormindo, eu esperei ele acordar, ele acordou, né, lavou o rosto. Daí eu falei para ele assim, pai, eu vou ser padre. Daí ele começou a chorar. Ele falou que ele não ia para a igreja nem nada, ele não merecia ter um filho padre. E é isso, né? E eu fui para o seminário, e não foi fácil, e alegria, e desafio, e dificuldade, e hoje eu tenho 17 anos de padre, né? E eu ainda continuo pensando na minha vida. O que seria da minha vida se eu não fosse padre? O que ia ser? Não tem assim, não teria sentido, né? O que seria? Né? Agora, nessa pandemia, mais ainda entendo o valor do meu sacerdócio. Né? Tudo parado.
tanta gente sofrendo que não pode ter a comunhão. Ninguém pode tirar isso de mim. E eu saber que mesmo celebrando, eu acabei de celebrar a missa, só tinha eu e minha mãe aqui na casa paroquial. E saber que eu e a minha mãe e Jesus descendo e o mundo sendo santificado. E pessoas que estão longe recebendo graça. Né? Para que ia ser a minha vida se eu não fosse padre? Eu não sei o que seria de mim. Né? E é isso. Né? Como que você me conheceu melhor? Vendo o meu quadro ou conversando comigo? Certo? Deus primeiro deixou pra gente a obra de arte, o mundo. E a gente foi descobrindo que Deus existe, que Ele é bom, que Ele é verdadeiro, que Ele é belo, que Ele é uno, que Ele é eterno. Depois, sabe o que Deus fez? Ele desceu e veio bater papo com a gente. E veio abrir o coração pra gente. E chegou um momento que Ele quis ter um coração de carne. E chegou um momento que Ele rasgou o coração na cruz. Você acabou de ver isso na Sexta-feira Santa. Jesus é Deus que rasgou o coração para te falar tudo. E chegou um momento para você ter certeza que era Ele mesmo, que Ele venceu a morte e ressuscitou. E todo mundo tinha perdido a fé. E Ele falou, você não viu meu coração? Eu não falei que eu ia abrir ou rasgar o coração por você? Eu estou aqui. E você vai dar testemunho para o mundo que eu estou vivo. Claro. Quais os dois caminhos para você saber que Deus existe? Com a sua razão, você olha para a obra que Deus fez. É um caminho. Segundo caminho, Deus se revelou. Deus veio conversar com você. Deus se revelou a você em Jesus. E você agora, mais do que com a razão, com a fé, você olha para Jesus e você fala, eu creio. E agora, ouvindo e vendo Jesus, eu sei coisas que eu jamais saberia apenas com a minha razão. Está dando para entender? Dois caminhos, fé e razão. Com a razão você chega até aqui. E Deus vem. Imagine que você está numa casa. Imagine, eu estou aqui no escritório da casa paroquial. Eu consigo ver o que está no escritório e consigo ver aqui o teto. Mas existe muita coisa para além desse teto que a minha visão não permite eu enxergar. Deus se revelou para nós. Ele abriu o teto para você ver o que está para cima do teto. Não é? Deus... Nós podemos conhecer alguma coisa dele com a nossa razão, olhando para a criação dele. Agora, mais do que isso, Deus veio conversar conosco e falou com a gente pela sua palavra. E pela fé, eu acolho, eu adiro, eu me comprometo com tudo aquilo que Jesus revelou. Certo? Fé e razão, os dois caminhos pelos quais o homem pode chegar a Deus. Entre fé e razão nunca pode ter contradição, porque o mesmo Deus verdadeiro, que eu ouço o eco da palavra dele nas obras da criação pela minha razão, é o mesmo Deus que me fala pela revelação em Jesus, eu acolho pela fé. Claro, quais são os dois caminhos? Essa era a pergunta, como que um homem pode conhecer a Deus? Pela razão e mais plenamente pela fé. E entre um e outro não há contradição. A complementação. A fé permite a minha razão chegar a coisas que sozinha ela jamais chegaria. Claro? Pessoal, acorda aí. Nosso encontro de hoje, resumo. Como o homem pode chegar ao conhecimento de Deus? Pela fé e pela razão. Com a inteligência, o homem pode chegar à conclusão, Deus existe. Pela fé, ele sabe que esse Deus se fez homem em Jesus Cristo. E que tudo tem sentido. E que esse Deus é providente. Que esse Deus por você morreu na cruz. E que existe um céu. E que a felicidade que você deseja, né, esse amor que ele existe. Né? E você descobre em Jesus um tesouro que a gente nunca termina de estudar e refletir, meditar e descobrir os tesouros que estão ali na palavra do Senhor. Claro? Fé e razão. Os dois caminhos para o homem chegar a Deus. Não há contradição, mas há complementação.
Por caminhos diferentes, a gente pode chegar ao mesmo Deus. E, naturalmente, pela fé, a nossa razão passa a poder descobrir que coisas que sozinha jamais ela saberia. Claro, pessoal? Então, olha, nossa escola da fé, ontem a gente falou um pouquinho o que é fé, a gente vai falar mais. Hoje os caminhos, as vias de acesso a Deus, né? E amanhã a gente vai continuar, né? E eu espero que você esteja acompanhando direitinho, que você mande os 2 vídeos anteriores, ontem da fé e hoje de como conhecer a Deus e como crescer na fé, que mande para os seus amigos. Os filhos das trevas, Jesus diz que são mais espertos que os filhos da luz. Que não sejamos mais. Agora é tempo bom para você evangelizar, para você anunciar o evangelho, para você aproximar alguém de Deus e da igreja. Tem muita gente que agora está com o coração aberto, se perguntando no sentido da vida. Você vai perder a oportunidade de ajudar uma pessoa a conhecer melhor o sentido e Deus. Não vai, não é? Por isso, você vai compartilhar esse vídeo. Por isso, você vai continuar, porque Deus quer que você crie raízes. Se você criar raiz, você vai ser uma árvore firme, que vai aguentar qualquer ventania. E você vai segurar muitos galhos, e você vai produzir muito para Deus. Mas você precisa criar raízes. E nós vamos fazer isso agora. Um dos meios de crescer na fé é meditando, estudando. E a gente vai estudar. E depois a gente vai rezar sobre aquilo que a gente estudou. A gente vai conversar com Deus sobre isso que a gente está conversando aqui agora. Certo? Vamos sair dessa quarentena mais forte. A árvore que cresce num clima ameno, a planta que cresce num clima ameno, às vezes qualquer ventinho quebra ela, não é? Agora imagine aquela árvore que cresce no topo de uma montanha, que enfrenta gelo, que enfrenta tempestade, né? Quem que derruba aquela árvore? Vamos criar raízes e vamos ser essa árvore forte que Deus deseja que a gente seja. E vamos produzir muito para Ele, e esse tempo a gente não vai jogar fora. Combinado, pessoal? Eu não queria cansar ninguém, eu fiz o propósito de não passar de mais uma hora de aula, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, se tiver alguma pergunta, eu vou responder, né? Alguém tem uma pergunta, só 1, 2 perguntinhas, só para a gente não ficar sem nenhuma hoje. Cadê o pessoal que encaminha as perguntas aqui no meu WhatsApp, que eu não estou encontrando? Você pode deixar a sua pergunta. Opa, cadê isso? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Acho que não, só tem saudações. Olha, a Graci de Olambra está aqui, que bom. Maria Célia e o Eduardo, bem-vindos. Não, olha, se tem alguma pergunta aqui, postem de novo, porque eu não estou encontrando nenhuma pergunta hoje, não. Acho que é porque eu já me estendi demais, né? Posso pedir misericórdia por alguém que não tem fé? Pode e deve. Peça, suplique. Vamos lá. Natural, que tem uma parte que só a própria pessoa pode fazer, mas peça, reze quando o irmão pede pelo outro irmão. Sobretudo, imagine quem no meio desse mundo tão confuso que não tem fé, imagine o que está passando, o que está sofrendo. A gente, ela vai ter direção, ela vai ter força para as dificuldades. Peça. Não tem nada de melhor que você possa pedir para uma pessoa. Às vezes a gente pede tantas coisas para o filho, saúde, é muito bom, mas não vai durar para sempre. Que tem uma vida digna, dinheiro, muito bom, mas não vai durar para sempre. Peça fé. Peça que ele ame Deus, que ele seja feliz, porque isso é para sempre. Claro, não tem nada de melhor que a gente pode pedir para uma pessoa do que Deus lhe conceda o dom da fé. A Meire está perguntando, padre, aquele que crê pela razão alcançará a salvação ou que é essa razão sem fé? Então, olha, vamos esclarecer uma coisinha. Pela razão eu não creio, eu posso chegar à conclusão, eu deduzo. Pela razão eu cheguei à conclusão, Deus existe. Agora, Deus veio conversar comigo porque Ele quer me dar... se eu tenho essa reta intenção,
Deixa eu tentar. Então, deixa eu tentar explicar melhor. Então, olha, pela minha razão, não é que eu tenho fé que Deus existe pela razão. Não, pela razão eu posso deduzir que Deus existe. Ótimo, que bom. E que ele é verdadeiro, e que existe o bem e o que é mal, e procurar o bem e o mal. Mas olha, é a mesma coisa. Deus me fez para eu conhecer. Para que o homem foi feito? Para conhecer, amar e servir a Deus. Eu já conheço alguma coisa, mas Deus quer que eu conheça o coração dele. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso que eu preciso anunciar o evangelho, porque Deus quer chegar ao coração de cada homem. Que bom que já sabe já recebeu alguma notícia, olhando para a natureza. Mas Deus quer mais, Deus quer escancarar o coração dele. Entendeu? Então, pela fé que é anunciada, que é acolhida, pela fé, daí o homem se torna agradável a Deus. Pela fé o homem é regenerado, pela fé o homem pode produzir obras de salvação. Então não basta, tem gente que não tem a oportunidade de conhecer a Deus pela fé. Para toda pessoa que vem a esse mundo, ao menos a graça necessária para se salvar, Deus conhece. Mas Deus não quer que a gente chegue a Ele só as apalpadelas pela razão. Deus quer que a palavra dEle, que a graça dEle, que os sacramentos dEle, que a igreja dEle chega e a gente não caminhe para Ele num barquinho sozinho, mas que a gente vá junto na barca da igreja, na qual Ele está remando e na qual a gente tem a certeza. O Titanic, a igreja não é um Titanic que vai afundar, a barca, na qual nós estamos, ela vai chegar segura no céu. Claro? Então, esse é o nosso compromisso. Tem gente que não tem oportunidade, Deus vai jogar cada um de acordo com aquilo que ele recebeu, mas a gente tem esse compromisso de anunciar e mostrar para que a vida de cada pessoa seja bonita, feliz, conhecendo, amando e servindo Jesus. Certo? Bom, vamos lá. Acho que apareceu... Olha, tem a Lauda, a Posse está aqui. Um abração para você, para o Sérgio, para os filhos, para os netos. Karina, um abraço para você também. Deixa eu ver se eu encontro mais uma pergunta aqui. Tá. Mas meu compromisso é não passar de 1 hora. Então amanhã eu continuo. Vocês mandem novamente aquilo que vocês quiserem. Amanhã eu tento terminar um pouquinho mais cedo, para a gente continuar, tá bom? Pessoal, compromisso, hein? A gente está começando um curso, uma viagem, primeiros passos. Se você perdeu a aula de ontem, assiste depois. Mas vamos lá. Vamos colocar muita gente nessa barca, Vamos ajudar muita gente a criar raiz. Conto com você. Curta o vídeo, se inscreva no canal para você ser comunicado quando começar um próximo encontro nosso, ou a Santa Missa também, Agradeço as pessoas que se inscreveram no YouTube, foi difícil conseguir a transmissão ao vivo, mas o pessoal correu para conseguir aí inscrições. Se você não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva, curta, aperta o sininho aí, que a gente vai passar essa quarentena juntos. Olha que interessante, Nessa história de quarentena, todo mundo separado, eu acho que eu estou conversando com muito mais gente do que conversava quando não havia quarentena. Gente da minha paróquia que manda mensagem, não sei o que, WhatsApp, Facebook, Zoom e não sei o que mais. Parente que eu nem sabia que existia, descobriu aí pelas Santas Missas. Hoje na missa eu vi que entrou um rapaz que foi meu amigo no 2º ano de seminário, há 24 anos, eu nunca mais tinha visto. Então, olha... O mundo quer separar a gente e Deus faz a gente sair mais unidos. Claro? Põe mais gente nessa barca da escola da fé. Vamos junto, ajudar muita gente a sair de tudo isso com uma fé mais esclarecida, mais iluminada, mais firme, mais forte. Pessoal, rezemos uma Ave Maria, agradecendo ao Senhor por mais esse encontro. Agradeço muito a paciência de vocês. Espero que a gente continue juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou pedir a bênção do Senhor sobre cada um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom descanso a todos, Santa Missa amanhã, Escola da Fé, Missa às 7 horas da noite, Escola da Fé às 8. Fica com Deus, muito obrigado. Tchau, tchau.